Fala galera, estou aqui com o Alberto Delisola. Aê, Slow! Ei, beleza, pessoal? Um dos maiores hipnólogos do Brasil, né? Tipo, você pode dizer hoje que você é um dos hipnólogos mais influentes hoje aqui na... Provavelmente sim, provavelmente sim. Já foi na Globo 40 milhões de vezes. Algumas vezes, algumas vezes. Hipnotizou artista lá da Globo. Já aconteceu alguns artistas. Deixou o pessoal preso no chão. Já deixei preso sem voz, alucinou. E alguns de vocês devem conhecer que ele hipnotizou por 40 minutos o Pirula, né? Que tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui linkado. Oi, eu bebi um pouco. Mas você abriu a Eu abri, coloquei aí, pode beber. Agora, eu fiz uma mistura. Mas agora a gente vai... Cara, bebe, ela é forte. Bom, beleza. Já deu uma beiçada? Já? Isso, 2 vezes mais forte, isso. Ai, cara. Vai lembrar que ela era mais douradinha. Porque quando muda a garrafa... Deram prateada. Acaba com ela, quando você acabar com ela, você vai ficar muito embriagado. Vou matar esse troço aqui, tá louco agora? Na sua frente? Pode acabar com isso, embriagado. Não, tá... Pirula entra numa facilidade em transe, assim, absurda. Tinha uma hora que eu hipnotizei o Pirula tantas vezes que ele chegou pra mim assim... Alberto, olha meu olho, olha não. Tipo, porque a pessoa gosta de entrar em transe. Então ainda que a consciência saiba que aquele não é o momento melhor, igual quando você eventualmente tem que acordar muito cedo e você pensa, vou acordar cedo pra caminhar. E você acaba dormindo. Então a sua consciência, na verdade, pensa, mas eu não vou. Tipo, eu não quero ir. Mas o inconsciente acaba te levando, você acaba dormindo, acaba... Então, é uma sensação tão boa de estar em transe que o Pirula acabou se entregando várias vezes. Se entregou sem saber, né? Até. E ele, inclusive, não teve consciência de que ele estava hipnotizado. Que na verdade, depois da sugestão para ele esquecer de tudo, e é impressionante que a pessoa simplesmente apaga tudo aquilo. Sim. E é engraçado que a gente estuda psicologia há 5 anos e se bobear nunca vai ver um fenômeno desse, porque isso não é ensinado na faculdade de psicologia. Uma das razões de eu estar trazendo ele aqui pro canal é porque a gente sabe que a hipnose vem crescendo hoje, né? Tipo, as pessoas parecem que vão se interessando cada vez mais pela hipnose. Tá virando um fenômeno quase já, né? Pelas redes sociais. Eu vi pessoas que comentam, às vezes, que a hipnose virou a nova culinária do YouTube. Que todo dia tem mais 5 canais fazendo hipnose. Sim. Porque acho que interessa todo mundo, né? Porque quem acredita quer ver acontecer e quem não acredita quer ver também pra poder julgar e criticar. Sim, mas o mais engraçado que envolve a pessoa que não acredita é o seguinte, Slow. Que já aconteceu, por exemplo, de chegar um casal que eu nunca vi na vida, hipnotiza os dois. Aí a menina entra super bem e o cara eventualmente não entra na hipnose. Aí a menina alucina e tudo mais, e o cara chega a achar que foi combinado. Ou que a menina tá querendo sacanear com ele. Mesmo pessoas que eu não conheço, que eu não tenho vínculo, a pessoa acha mais razoável achar que foi combinado. Já aconteceu isso no meio da aula. O cara pagou o curso, fazendo o curso. Aí ele foi pra rua hipnotizar as pessoas. E hipnotizou. Depois que uma desconhecida colou a mão e perdeu a voz, ele chegou pra mim e falou assim, uma coisa eu tenho que admitir. A estrutura da empresa de vocês é incrível. Conseguiram atores até aqui na Avenida Paulista. Aí não tem jeito, velho. Se você acha que a pessoa aleatória que tá dando a Avenida Paulista foi um ator contratado meu, eu não posso fazer mais nada. Aí eu desisti, não tem como ser. Uma parte da descrença das pessoas na hipnose, eu acho que vem... muitos hipnólogos misturam bastante esoterismo com a técnica, né? Tem motivo. Porque, na verdade, a hipnose começa... A hipnose tem milhares de anos. Porque se você pensar que todos os rituais, por exemplo, que envolviam fogueira, por que você acha que as pessoas olhavam para um ponto luminoso fixo e faziam rituais? Porque leva a estados alterados. Fixar num ponto leva a pessoa a mexer com sua imaginação e achar coisas incríveis acontecendo. É o que acontece muitas vezes com o encontro de ufólogo. Imagina, vai todo mundo com uma mata fechada. Escolhendo uma estrela. Se um grita que viu alguma coisa mexendo, a expectativa das pessoas é tão elevada que as pessoas têm esses fenômenos. Agora, a hipnose então sempre aconteceu. Agora, ela foi oficializada com Mesmer. Mesmer era uma ação egípcio. E o interessante é que Mesmer pegou o magnetismo, que era uma prática energética oriental, e começou a utilizar no Ocidente. E ficar bem famoso em relação a isso. Até que teve uma bancada de gênios que tinha Benjamin Franklin, que tinha Guillotine, Lavoisier, que fizeram o teste cego para poder descobrir se magnetismo existia. E falaram o seguinte, magnetismo não existe, é só sugestão.
Quando você diz sugestão, você quer dizer que as pessoas acreditam porque querem. Sim, a pessoa acredita, mas as pessoas tinham uma crença tão forte que aquilo poderia acabar se tornando real. E o mais engraçado é o seguinte... Um efeito placebo. O efeito placebo. Agora, o mais engraçado é o seguinte, o próprio Benjamin Franklin assumiu. Olha, as curas eram reais, mas a justificativa não é realmente o magnetismo. É a psicologia, é a sugestão. Aí um dos alunos de Mesmer perguntou algo que ficou calado, que foi: mas se a sugestão é tão terapêutica, por que a gente não usa? E ninguém usou. E interessante é que esse conhecimento do magnetismo esotérico continua sendo passado de geração por geração. Ela já deve ter ouvido falar num hipnólogo chamado Allan Kardec. Allan Kardec foi aluno de um aluno de Mesmer. E as sociedades secretas continuaram fazendo os magnetismos, os passes magnéticos. Você vê em centro espírita, isso veio de Mesmer. Só que, no século XVIII, um cientista médico chamado Braid falou o seguinte: gente, na verdade, já tinham descoberto que era sugestão, mas não é magnetismo, é só sugestão, pensamento. A pessoa pensa e aquilo acaba acontecendo. Agora, mesmo que Braid tenha dito que era só sugestão, esse ranço do esoterismo continua. Então as pessoas frequentemente vão associar hipnose com magnetismo, hipnose com energia, hipnose com ampliação da consciência, expansão da consciência, inconsciente coletivo, e muitas coisas que não tem nada a ver com hipnose. Então, infelizmente, um dos motivos, inclusive, que a academia não aceita hipnose é pela quantidade de fala pseudocientífica que está associada a ela. Infelizmente está atrelada muito. Tem gente que vai falar de hipnose para melhorar, por exemplo, hipnose para melhorar problema renal, hipnose para melhorar diabetes, hipnose para melhorar questões que não existem o menor fundamento científico para realmente acontecer. Mas alguma coisa na hipnose tem fundamento científico? Tem. O que existe realmente mais provado em relação à hipnose é o controle de dor. Inclusive descobriu-se, antigamente achava-se que a hipnose atuava apenas naquele de pensar em outra coisa. Por exemplo, se você fizer uma tatuagem em mim, enquanto alguém conversa comigo, eu vou sentir menos dor. Porque eu não vou ficar interpretando aquela dor. Achava-se que a hipnose só fazia isso. Mas artigos mais recentes, que eu até cito no vídeo do Pirula, mostram que existe diferença nos receptores de dor. A sugestão começa a inibir receptores de dor. Inclusive, existem esses artigos que indicam que imaginar uma luva anestésica é diferente de eu simplesmente pensar que minha mão está desenhando alguma coisa, por exemplo. Não é só simplesmente pensar em alguma coisa. Então, o controle de dor é muito bem documentado. Agora, fora do controle de dor, vão ter alguns artigos, bem menos artigos, falando sobre depressão, transtorno de ansiedade. Lembrando que, na verdade, hipnose não é um tipo de terapia. Quando faz um artigo, por exemplo, envolvendo hipnose e depressão, eles testam o efeito, um grupo de controle, ou seja, sem fazer terapia nenhuma, e testam um grupo que faz só terapia cognitivo-comportamental, e outro grupo que faz terapia cognitivo-comportamental com hipnose. Porque aí você consegue realmente descobrir se é a hipnose que faz a diferença. E geralmente nesses grupos tem um cientista chamado Michael Yapko, que fez vários artigos envolvendo depressão, que percebeu que a hipnose acelera em muitos resultados da terapia cognitiva, por exemplo. Mas, infelizmente, não é só a hipnose que tem poucas provas para a terapia, a própria psicologia. A psicologia num todo, ela ainda carece muito de experimentos, muitos psicólogos não gostam da ideia de experimentação, vão falar que é reducionista, que é positivista, sim, que vai diminuir a subjetividade humana. E eu acho essencial a gente ter pesquisa. Porque... não mata ninguém, né? Qual o problema de você ter pesquisa, né? Você Sim. está ameaçando aquele conhecimento, daquele estudo com a pesquisa, né? Pois é, não faz sentido algum. Não tá, você só tem a ganhar se você fizer uma pesquisa, você não tem a perder. Com certeza. Você tem a perder se você conseguir comprovar com a pesquisa de que aquilo ali não funciona. Com certeza. Então existe talvez um medo em alguns setores, talvez da psicologia, justamente de você não querer... Inclusive, por exemplo, a própria psicanálise já teve a sua cientificidade questionada várias vezes.
Porque na verdade a psicanálise nunca foi ciência, nunca se colocou como ciência. Inclusive eu discordo quando diz que ela é ciência ou que ela é pseudociência. Porque na verdade a psicanálise vem da filosofia. Vem de um outro campo do conhecimento e não dá para você simplesmente comparar com o método científico. Porque ela vem, na verdade, dos questionamentos da filosofia. Se você diz que muitas coisas da psicologia não são comprovadas cientificamente, justamente porque tem essa questão reducionista e tudo isso, não sei o quê, algumas da hipnose são comprovadas, como a questão da dor que você falou, e outras não. Por que a psicologia tem resistência em aceitar a hipnose como tratamento? 2 motivos. Primeiro, que Freud abandonou a hipnose. Freud abandonou a hipnose porque ele via que tinha um conceito chamado resistência. Resistência é aquele movimento que o paciente tem de fugir da terapia de forma consciente. O terapeuta liga para o paciente: você não vai hoje? Ah, eu não vou poder ir hoje não porque é aniversário do sobrinho do meu cunhado e do vizinho do meu tio. Inventa uma desculpa. Um mecanismo de racionalização, mas a resistência, ele de certa forma tem o ímpeto de cancelar as consultas, de não querer ir, não querer mudança. E a hipnose, ela acaba com a resistência imediatamente. E para a psicanálise, no método psicanalítico, a própria resistência é algo essencial, que deve ser trabalhado. Então, se você artificialmente tira a resistência, a terapia não aconteceria da forma que deveria, de acordo com a psicanálise. E o segundo motivo foi que o próprio Skinner, da psicologia do comportamento, também se divorciou da hipnose. No início do século XX, os maiores hipnotistas eram da análise do comportamento. Clark Hull, Pavlov, já devemos falar de Pavlov, do condicionamento clássico. O próprio Skinner sabia hipnose. Só que no livro Comportamento Verbal, o Skinner se divorcia da hipnose. E os grandes nomes da hipnose eram justamente os dois. Por qual razão? Na verdade, ele se divorcia porque ele percebe, segundo ele, que muito daquilo da sugestão da hipnose acontecia pelo autoritarismo do hipnotista. Então ele falava que, na verdade, muito daquilo que acontecia era conformidade pública. Que as pessoas simplesmente faziam, mas não significava que elas realmente acreditavam naquilo. Inclusive, para o behaviorismo, a hipnose era muito mais role-playing. Bem parecido com a relação de pastores e padres nas igrejas, né? Tipo, essa relação do autoritário. Sim, perfeito, aquela questão da autoridade. Então ele achava que aquele não era o ideal para ser terapêutico. E quando você tem os dois maiores líderes do início do século XX, da psicologia, contra a hipnose, que era Skinner e Freud, acabou que culturalmente a ideia da hipnose não continuou sendo passada para frente. Mas essa rixa, né, foi de Skinner, por exemplo, ela foi bem argumentada e fundamentada nas obras dele? No livro Comportamento Verbal. Ele, inclusive, dá alguns exemplos, não vou saber citar agora, mas que ele cita todos os estímulos envolvidos na hipnose seriam todos bem explicados de acordo com a conformidade pública. E ele simplesmente discordava disso. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa então que eu acho que interessa bastante gente. Em relação, acho que está bastante vinculado com a parte da hipnose e a questão das vidas passadas, né? De você fazer uma regressão até você chegar no ponto de você lembrar de algo que foi até antes de você ter nascido. Eu já fiz várias. Você já fez várias, né? Você trabalha com isso. Eu vi, não chegou a ser vida passada. Quando você fala que eu trabalho com isso, na verdade eu não trabalho com vidas passadas. O que acontece é que... faz parte do seu trabalho, né? Por que eu falo isso? Eu nunca vou fazer uma terapia de vida passada na clínica, ou seja, vou fazer um tratamento de vidas passadas. A pessoa espontaneamente vai para a vida passada. Ou seja, às vezes pessoas sentam na poltrona, fecham os olhos e começam a contorcer e dizem que estão no século XVIII. Uma pessoa às vezes tem uma fantasia envolvendo a hipnose e a vida passada e ela já vai para a clínica com aquela ideia fixa. Fui Cleópatra, né? Eu quero descobrir o que eu era e eu quero ter uma experiência. Ela já sabe o que ela foi, né? Antes de fazer a regressão. A pessoa quer ter experiência. Eu vivia num castelo. A pessoa já quer ter experiência de qualquer forma. Então, inclusive, eu não acho legal alguém que fez psicologia falar assim, eu trabalho com vidas passadas. Mas, ao mesmo tempo, se meu cliente está vivendo a vida passada, eu prefiro utilizar o fenômeno que está acontecendo e utilizar ele para mudança, do que simplesmente falar, olha, vamos interromper esse negócio? Volta para a realidade? Vamos voltar para a realidade? Vamos voltar aqui para 2017? Mas para deixar claro, então, você não acredita que há vidas passadas de verdade? Você não acha que essas memórias... Eu já fiz centenas delas. Centenas. Nunca aconteceu algo que realmente me impressionasse. Do tipo, alguma criança, por exemplo, de 7 anos de idade, chegar e começar a falar inglês, ou falar francês.
ou alguém trazer o idioma. Às vezes eu fazia a vida passada, a pessoa começava a falar francês. Teve um caso, não foi hipnose isso, mas teve um caso, acho que, eu não sei nem se é muito verdade isso, mas eu acho que é, de uma menina que bateu a cabeça e ela voltou falando outra língua. Ela esqueceu a língua dela e voltou falando outra língua. Eu ouvi esse caso, mas realmente eu não busquei as fontes, acabei não eu não busquei as fontes também, então, mas assim, pode ser que seja verdade, vamos supor que seja. Dizem que foi que descobriram que a língua que ela estava falando, na verdade, a babá dela conversava com ela quando ela era pequenininha. Nessa língua, a babá ficava falando nessa outra língua. Então, tipo, parece que ela bateu a cabeça, esqueceu a dela e reativou sinapse. É muito doido, porque ninguém aprende uma língua só... Se bem quando você é criança, né? Quando você aprende. Você aprende. Agora, o mais engraçado é que eu nunca tive... Já aconteceu, por exemplo, a pessoa falar francês. Depois eu descubro que a pessoa já falava francês. Tem um vídeo meu que a pessoa começa a responder hebraico. Porra. Hebraico. Depois eu descobri que quando ela era pequena, ela ia numa igreja pentecostal que tinha cânticos hebraicos. E a inconsciente dela... É inconsciente, né? Essa que é a questão, né? A pessoa não tem noção de onde vem aquilo. Por isso que é tão cômodo achar que vem de uma vida passada. Agora, você me pergunta o que eu acho, o que eu penso sobre a vida passada. Na minha opinião, são metáforas que as pessoas criam pela dificuldade de lidar com os traumas reais que elas estão vivendo. Então a pessoa às vezes foi abusada, por exemplo, sexualmente. Isso é tão traumático que a mente dela cria uma representação. Talvez seja melhor imaginar que ela morreu assassinada pelo namorado quando ela era adolescente, na vida passada, e que por isso que ela tem dificuldade de ter relação sexual. É igual aquele filme, né, da Ilha do Medo, né? Com o Leonardo DiCaprio. Você já viu esse filme? Esse foi foda. Esse filme é muito foda. Dá um spoiler fudido. Vamos acabar com o filme. Mas te falar, a maior parte das pessoas que assistem o filme não entendem o final do filme. Que é foda. Que é muito foda. Porque ele te diz uma coisa que você acha que você teve aquele insight de ter sido esperto e ter entendido, mas na verdade ele está dizendo uma outra além, né? O mais legal daquele filme é que ele começa a mostrar a perspectiva de uma outra pessoa. A perspectiva da pessoa que está envolvida. É incrível esse filme, é um dos meus filmes favoritos, inclusive. O Ilha do Medo é assim, um filme incrível. E é mais ou menos isso que você está falando, né? Justamente isso. E uma coisa que eu pergunto sempre e se na verdade você tivesse, por exemplo, louco agora? Como você saberia se você está aqui agora ou se você na verdade está num delírio, amarrado num sanatório qualquer? Como você saberia distinguir se isso é real ou se isso é um sonho? E você percebe que, na verdade, não existe uma realidade. Eu dava aula na faculdade de Direito e eu comentava com os alunos. Vocês ficam querendo saber sobre a realidade dos fatos. E ela não existe. Porque os fatos têm que ser interpretados por alguém. Concordo. Não existe uma realidade objetiva. A gente não vai ter acesso à realidade objetiva. E às vezes eu estava dando aula na faculdade e eu fazia alguém perder a voz no meio da aula. E alguém pergunta, o que aconteceu? A pessoa não está acostumada com isso, né? Eles não trabalham com hipnose. E eu pergunto, qual que é a realidade dos fatos? O que aconteceu de verdade? Será que ele perdeu a voz de verdade? E quando você pergunta pro sujeito, você perdeu a voz? Ele fala, claro que eu perdi. Porque a realidade é subjetiva, a realidade dele era de perder a voz. Então a gente tem que compreender que, na verdade, aquilo que a gente julga ser realidade, algo que Morpheus fala no Matrix, que aquilo que você julga que é realidade, na verdade, são apenas conexões cerebrais que estão acontecendo. Sabe uma coisa que me intriga? Por que as pessoas se preocupam tanto com isso? Por que se você falar pra ela assim, olha só, essa que você está vivendo não é a sua realidade, na verdade você está amarrado numa cama, igual você falou agora. Isso aqui é uma ilusão. Meu Deus, o que eu faço? Tipo, cara, continua fazendo o que você estava fazendo, continua vivendo. Né? Por que isso te preocupa tanto? Por que as pessoas são tão preocupadas, por exemplo, com a pré-determinação, né? De tipo, a sua vida, você não tem livre-arbítrio, você vai fazer o que o universo planejou pra você e você não tem escolha. Ou pior ainda, que seu cérebro planejou. Que seu cérebro planejou. Tipo, cara, qual é o problema, sabe? Tipo, isso vai mudar a sua vida. Você vai ser outra pessoa agora porque você sabe disso, porque a sua vida está pré-determinada. Por que isso preocupa tanto as pessoas? Não, o que isso muda no dia a dia dela? Não, é igual aquela ideia de você pensar que o tempo é fixo e tudo acontece simultaneamente. Isso é muito doideira, né? Nesse momento a gente está nascendo, nesse momento a gente está morrendo. De certa forma a gente já escolheu. Eu gosto disso, eu gosto desse pensamento. A gente já escolheu. Então, na verdade, a gente tem escolhas, o problema é que elas já foram feitas.
E isso é problemático. Mas por que é problemático? É problemático a gente descobrir que, na verdade, não existe um fantasma na máquina. Como assim? Fantasma? O fantasma na máquina é a expressão que o Steven Pinker utiliza para criticar os mitos contemporâneos da psicologia e da ciência. E um deles é que existe realmente uma alma imaterial, uma mente não causada, que não está no cérebro e que estaria realmente guiando tudo. Então, na verdade, essa ideia o problema envolvendo fatalismo, determinismo, é que você, de certa forma, você quer que a sua mente esteja fora das relações de causa e efeito. E isso é intrigante. Porque será que eu posso ter liberdade? Será que eu sou livre? Sendo que, na verdade, na prática não faz diferença. Não faz diferença. Agora, é uma ponderação filosófica interessante. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre a hipnose fazer a sensação de você estar incorporando um demônio. Já fiz vários. Já fez vários, né? Na verdade, eu já fiz pelo menos uns 30 exorcismos. Mas desses tem pelo menos 2 que não fui eu que coloquei o demônio. É pouco até. Pouco. Pouco, né? Porque eu achei que a maioria era o pessoal. Não, geralmente eu que sacaneava mesmo. Você que sacaneava, né? Então, por quê? Eu perguntava o seguinte. Muito bonito, muito bonito. Não, mas eu perguntava. Uhum. Levanta a mão na sala. Quem gostaria de, com a sua imaginação, sentir que o demônio está possuindo seu corpo? E eu deixava claro, olha, eu jamais ia querer ter essa sensação. Mas alguém quer? Cara, pode parecer incrível, mas várias pessoas querem ter a sensação de demônio pegando seu corpo. Se você agora no comentário, você assistindo esse vídeo, você levantaria a mão pra falar que você quer sentir um demônio no seu corpo? Cara, uma porrada de gente Com acha. certeza, com certeza. E eu jamais ia querer. Você gostaria? Supondo que seria real, você ia conseguir ter a sensação. Você gostaria de sentir o demônio no seu corpo? Não. Claro que não! Se bem que... Não tô perguntando se você acha que vai acontecer, não. Não, eu entendi a pergunta. É porque aí cai um pouco no que eu falei no vídeo da arte, né? De você conseguir apreciar os mais diversos sentimentos, Mas, peraí, inclusive os que te incomodam. Beleza, mas o incômodo de um demônio, não sei se eu... Mas é aquilo, né? Você não coloca nada na pessoa, você estimula o que tem nela. Não, sim, a pessoa vai viver. Mas ela já viu muito filme do Exorcista, né? Então já viu até uma bagagem cultural enorme para poder criar esse demônio. Então, isso que eu ia te perguntar. O que você acha que acontece na cabeça da pessoa para ela achar que tem um demônio possuindo ela? Cara, é difícil saber. Eu entendo que a hipnose, na verdade, ela vai criando novas camadas sobre a realidade. E a pessoa vai se permitindo ter uma sensação de dupla realidade. E vai criando novas camadas. Agora, o que acontece é que, se essas novas camadas acontecem num contexto laico, a pessoa acaba saindo do transe. Mas se pega no ambiente fragilizado da igreja, em que o líder religioso fala, olha, tem alguém aí que tá com a vida amarrada, tem alguém aí que tá com a vida fodida. E esse alguém aí vai manifestar um demônio. Pô, o cara que perdeu o emprego ontem tá altamente sensibilizado para poder ter aquela sensação. E ele acaba tendo aquela sensação. Ele quer se sentir especial, ele quer atenção. Agora a igreja tem um truque. Você acha que tem a ver com uma carência? Talvez sim. Agora a igreja faz uma outra coisa. Ela contrata atores. Vem um ator antes. Tem uns que são muito na cara, né? Tem um ator antes, vem um ator. São péssimos atores, inclusive. Péssimos, inclusive. Aí o cara se estribucha todo no chão, mas é aquele cara que está sugestionado, vê o ator e começa a achar que pode acontecer com ele. Aí o próximo que vai ter o demônio já não é ator mais. Já é expectativa e sugestão. Aí vão surgindo vários. Eu falo bastante disso naquele meu vídeo. Você tem que ver esse vídeo, cara. É o que o pessoal considera um dos melhores, o problema da sociedade no meu canal. Que eu falo justamente sobre a conformidade. Eu não vi, mas eu tô inscrito no canal. Tá inscrito, né? Pelo menos você faz um comentário. Quando você for assistir esse vídeo, já vai ter um comentário lá meu assim, Slow, assistir. Sim, e aí vocês aproveitam e já entram no perfil dele e se inscrevem no canal dele também, que ele posta vídeos. Qual é a frequência que você faz? Olha, eu posto vídeos 2 vezes por semana, às vezes 3, onde eu ensino hipnose, psicologia e falo eventualmente algum tema mais polêmico, como a questão da cura gay, que eu não me segurei, eu tinha que falar alguma coisa. Não, e é muito bom ter pessoas com a sua formação, né, da psicologia entrando nesse debate e representando bem, né, as suas ideias. Pra mim, inclusive as pessoas acham que cura gay
é proibida. Nunca foi proibida. Tá linkado aqui o vídeo de cura gay. Nunca foi proibido cura gay. Só não pode falar que isso é psicologia. Porque o que acontece é que os fundamentalistas religiosos estão querendo utilizar da chancela da ciência, que é uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda muito fundamentalistas religiosos querendo usar da chancela da ciência para abalizar uma pseudociência que serve apenas para reforçar os dogmas, estereótipos, os estigmas. E eu acho isso extremamente desonesto intelectualmente. Com certeza. No mínimo desonesto intelectualmente. Com certeza. Então, enfim, eu acabei falando sobre cura gay. Não, é ótimo, porque o pessoal me cobrou pra caramba pra falar disso, eu acabei não falando. Estamos falando agora. Ó. Com certeza. E Estevam, você gostaria de ter uma experiência com sua imaginação? Claro. A gente chegou a fazer alguns experimentos hoje com o Estevam. E com o amigo dele, Jean, inclusive. O amigo dele, Jean, que nem tá aqui no vídeo. Fala, Jean. Vou dar um oi aí. Opa, galera. Dá um tchauzinho na câmera, dá um tchauzinho na câmera. Bom, pessoal. Beleza? O Jean perdeu o nome, ficou colado no chão. Colado no chão, ficou preso no E chão. começou a fazer a vida passada, inclusive. Sim. Começou da vida passada e teve um cagaço em algum momento, acabou saindo da vida passada. Não, ele até que resistiu bem, né? Não que resistir seja uma qualidade, mas houve uma resistência. Ele né? começou a querer Não criar entrou tanto coceira. contra o Pirula, por exemplo. Não entrou e agora cada pessoa entra um tanto. Agora o Estevam não reagiu em nada. Não foi. A gente ia fazer aqui agora pra vocês, a gente fez lá no curso. Zero, não aconteceu nada. Né? Não nada. Tentou Nem várias o choque funcionou. Fala um pouco do choque pra isso O choque é o seguinte, você faz o que a gente chama de reação vagal, estimulação do nervo vago, por uma hiperestimulação, e a pessoa acaba tendo um leve desmaio e desliga o corpo. E desliga o a reflexo. frequência de sucesso é alta. É alta, é bem mais alta que às vezes relaxamento, por exemplo. E às vezes a pessoa no choque, aquela indução que te grita, durma, a pessoa assusta e acaba entrando em transe pela reação do nervo vago. Aí o que acontece? Algumas pessoas até têm o choque, sentem adrenalina, o coração bate forte, mas elas vão em transe e voltam. O Estevam não, o Estevam fez... Oh. Nada, né? E ele não assustou, não fez nada, mas, gente... E lembrar que, na verdade, o pessoal que está assistindo aqui, hipnose é auto-hipnose. Por algum motivo você está bloqueando isso e a gente tem que investigar e descobrir o que está acontecendo isso. Mas é uma experiência diferente? Então, como acabou não dando certo, a gente pensou, a gente falou, pô, a gente não vai deixar o meu público aqui com esse gostinho de saber como que vai ser pelo menos a experiência de ser hipnotizado. Então a gente teve uma ideia. Aí eu vou tentar estimular mais a minha sensibilidade, os meus sentidos através de um medicamento. Nós vamos usar um medicamento aqui agora e vamos ver o que acontece com essa hipnose. Um pouquinho de cerveja também? Um pouquinho de cerveja, né? Cerveja a gente já está aqui bebendo, porque... Para ver se você, as questões sociais e talvez o autocontrole, você pare de se preocupar tanto se tem uma experiência mais mágica. Exatamente. Vamos ver se dessa forma, né, eu desbloqueio às vezes alguma parte do meu controle e vamos ver se eu entro melhor na hipnose. Mas eu garanto que eu vou ser vou tentar ser o mais sincero possível, assim, eu não vou estar fingindo igual todo mundo pensa. Caso eu entre, pode ser que eu não entre também. Vamos ver o que acontece. o que acontece. Até lá.